professores e professoras. Eu sou Mariana Guglielmo, uma das autoras da coleção História em Curso. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 6, sobre Roma. Após trabalhar as perguntas do Construindo Conhecimento, onde você poderá ressaltar como os espetáculos do Coliseu na Roma Antiga podem ser comparados com os jogos de futebol nos estádios brasileiros, no sentido de que ambos representam manifestações socioculturais de uma sociedade, pode ser interessante demonstrar para os alunos, a partir da análise do mapa na página 68, como a Península Itálica era ocupada por povos com grandes diversidades linguísticas, étnica e cultural. A partir daí, você pode indicar como Roma passou por diversas transformações econômicas, sociais e políticas, que permitiram que uma pequena cidade controlasse vários territórios na Europa, na Ásia e na África. Chame a atenção dos alunos para o sistema de governo adotado na região. Inicialmente, o monárquico vigorou, mas a partir de 510 se instala o republicanismo. Pode ser interessante indagar aos alunos quais eles acreditam que são as diferenças básicas entre os dois tipos de governo e apontar também os limites do republicanismo instalado em Roma, uma vez que é a camada dominante, representada pelos patrícios, que manterá o controle desse novo regime, pois somente eles poderiam ocupar os cargos mais altos. Através da sequência de revisão que disponibilizamos para vocês, é possível mostrar para os alunos, por meio de um esquema, um pouco sobre essa nova estrutura política implantada. Ao mesmo tempo, enfatize a tomada de consciência plebeia sobre a sua importância, sobretudo militar, já que Roma expandiu seu território nesse período e os plebeus eram essenciais para que o exército obtivesse soldados suficientes. Os plebeus passam então a reivindicar um maior espaço dentro dessa sociedade e, depois de alguns conflitos e enfrentamentos, finalmente vão obter ganhos políticos. Além da criação do Tribunato da Plebe, enfatize também que foram conquistas plebeias a Lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, e o fim da escravidão por dívidas. Aponte as mudanças causadas pela expansão do território. Grandes latifúndios se formaram, a mão de obra escrava se consolidou, e com isso os camponeses livres, pobres, que antes eram empregados no trabalho rural, assim como os pequenos proprietários, não conseguiram competir com essa nova estrutura, causando uma intensificação da migração para a cidade e tensões sociais no campo. É nesse contexto que eles devem entender as propostas da reforma agrária formuladas pelos irmãos Graco, Tibério e Caio, as quais, porém, não foram à frente. Dentro desse panorama conflituoso, os grandes generais que estavam à frente das batalhas durante a expansão do território passam a ganhar projeção, sobretudo porque eles eram vistos como pessoas que poderiam conter toda essa turbulência social. Foi nessa situação de instabilidade que se formaram os triunviratos, uma espécie de aliança militar entre três líderes que você pode explicar através dos esquemas presentes no livro. Foi com a dissolução do segundo triunvirato que teve início o período imperial romano, em 27 a.C., marcado em seu início pela Pax Romana, ou seja, a paz romana, que se caracterizou pelo reforço das fronteiras e paralisação da expansão, embora posteriormente essa política tenha sido paulatinamente abandonada. Se desejar, você pode utilizar o mapa contido no livro que permite o aluno visualizar a máxima extensão do Império Romano. Através de dois boxes, o cotidiano de Roma e Roma Imperial, você pode apontar algumas formas de socialização em Roma. Além dos espetáculos no Coliseu, do qual já falamos, destaque os locais de banhos públicos, onde os romanos muito provavelmente conversavam sobre o seu dia a dia e relaxavam. O box sobre os aquedutos liga-se perfeitamente a esse assunto. Como o território romano havia adquirido grandes proporções, o abastecimento de água dentro desse território, e principalmente nas cidades, passou a ser uma preocupação. Foi necessária então a construção dos aquedutos. Esse também é um boxe interdisciplinar. Nesse caso, o diálogo é com física, uma vez que apontamos que os romanos perceberam que a água encontrava o seu próprio nível nessas construções. Por isso, pode ser interessante, caso seja possível, pedir para que o professor de física comente sobre essas questões com seus alunos, ou mesmo fazer uma participação na sua aula. Através desse mapa, você pode contrastar a bem-sucedida expansão do cristianismo com a sua origem marginal e contestadora. Além disso, ressalte como toda a nossa contagem do tempo está baseada no momento fundador da religião cristã, o nascimento de Cristo.
Para abordar a crise imperial, mais uma vez, você pode utilizar como um dos recursos a sequência de revisão que disponibilizamos. Nele, montamos um esquema que indica que, tanto por problemas internos quanto externos, uma crise profunda se abateu sobre o território romano. E apesar das tentativas de reformas de alguns imperadores, parte do império não resistiu e ruiu. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e convidamos vocês para assistirem os próximos vídeos.